Você sabia que na obra Leviatã de Thomas Hobbes, antes dele abordar as famosas questões políticas que o fazem um dos filósofos mais importantes da filosofia política da modernidade, ele trata sobre algumas questões sobre o homem e como ele adquire o conhecimento? Pois é, o vestibular da Federal do Paraná para ingresso 2025, com as provas acontecendo agora no final de 2024, respectivamente dia 20 de outubro, a primeira fase, e dia 1 e 2 de dezembro, a segunda fase, abordam os capítulos de 1 a 5 do livro Leviatã, famoso clássico político de Thomas Hobbes, onde antes dele tratar de conceitos tão consagrados como o estado de natureza, a ideia de que o homem é o lobo do homem, ou mesmo a ideia do contrato social e o estado absolutista de Hobbes, ele trata um pouquinho sobre a questão do conhecimento. E a Federal do Paraná aparentemente tem interesse que os alunos conheçam um pouco dessa parte empirista, digamos assim, do Thomas Hobbes, como alguns livros costumam classificá-lo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esses 5 primeiros capítulos do Leviatã, esse vídeo é para você. É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, como eu disse então na introdução desse vídeo, nós vamos tratar hoje sobre mais uma obra da Federal do Paraná para ingresso 2025, que são os 5 primeiros capítulos da obra Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder no Estado Civil Eclesiástico, do consagradíssimo filósofo inglês Thomas Hobbes, de Malmesbury. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto inicial da obra, que, como eu disse, vai abordar alguns aspectos em relação ao conhecimento, sobre como ele concebe as sensações, a memória, o que ele entende por experiência e até mesmo o papel da razão nesse processo todo. Beleza? Antes da gente começar, só faço aquele pedido consagrado de sempre para que você que ainda não está inscrito no nosso canal venha participar da comunidade do Filosofia Espiral. Clica no botão vermelho aqui embaixo. Se você já está inscrito, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e, se possível, se você puder e se você quiser, deixa o seu like já, porque isso ajuda pra caramba para que o algoritmo possa distribuir esse material para mais pessoas. Beleza? Se você também puder e quiser, venha fazer parte do Filosofia Espiral em outras redes sociais, todas elas com @filoespiral, onde eventualmente eu consigo me comunicar com vocês ou publicar mais conteúdos de filosofia. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje então. A obra O Leviatã, jovens, ela é uma das obras mais consagradas da filosofia política moderna, né? Via de regra no ensino médio e no pré-vestibular, que é o nicho que eu atuo, são obras que é uma obra que ela é sempre comentada, porém, como muitos alunos já sabem, especialmente esses que já passaram por essa formação filosófica do ensino médio e do pré-vestibular, a gente geralmente foca sobre os conceitos políticos do Hobbes. Então, como ele concebe o homem nesse seu estado de natureza, ainda que seja um estado de natureza hipotético, né? Como ele concebe a noção de contrato social, o absolutismo, a ideia do homem que é mal por natureza e tal. O vestibular federal para ingresso em 2025, esse que acontece agora então no final de 2024, eles selecionaram os 5 primeiros capítulos do Leviatã. E a surpresa, principalmente dos alunos, né, é quando se deparam com Thomas Hobbes tratando sobre coisas que não tem nada a ver, aparentemente, com a política de maneira inicial. Mas é um Hobbes tratando sobre os conceitos de sensação, imaginação, memória, razão, ciência. Então, essa aula ela vai ter o intuito de expor um pouquinho para vocês, capítulo a capítulo, né, nessas 5 primeiros capítulos do Leviatã, quais são as principais ideias do filósofo inglês. Só lembrando que estamos falando então de Thomas Hobbes de Malmesbury. Nasceu na Inglaterra em 1588, morreu em 1679. Então, como eu sempre gosto de destacar, Hobbes é um cara que viveu impressionantes 91 anos em pleno século XVII da Inglaterra. Certo? Escreveu então o Leviatã, que tem como subtítulo Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico Civil, como uma das obras mais consagradas aí da política moderna, ao lado do Príncipe de Maquiavel, os 2 tratados do governo civil de Locke, né, o discurso da origem da desigualdade de Rousseau. E ele é um filósofo que, em geral, né, principalmente quando você trabalha com ensino médio e pré-vestibular, a gente lembra do Hobbes como um dos grandes componentes do contratualismo político moderno. Só que alguns livros, em decorrência desses capítulos que a gente vai analisar, também classificam ele como um filósofo empirista. E aí nós vamos lembrar, jovens, em primeiro lugar, que quando nós classificamos um filósofo enquanto empirista, isto significa que nós entendemos que o conhecimento para ele deriva da experiência. Apesar de eu vou chamar a atenção de vocês para essa obra, onde a palavra experiência ela vai ter um sentido um pouco diferente daquilo que normalmente os empiristas utilizam, certo? Mas de uma maneira mais simples, eu diria que o conhecimento ele parte das nossas sensações, como vocês vão ver logo no primeiro capítulo do Leviatã, certo?
E claro, é importante lembrá-lo, como um contratualista, ele foi um dos principais defensores do absolutismo político na Europa. Maravilha? No primeiro capítulo da obra, moçada, chamada Da Sensação, né, é importante dizer que a primeira parte do livro ela se chama Do Homem. E sobre o homem ele vai explorar uma série de elementos nesses primeiros capítulos. O primeiro deles, então, o que é a sensação. E logo de cara eu já trago a definição que ele apresenta logo nos primeiros parágrafos, onde ele diz que a sensação consiste em uma ilusão gerada por um movimento provocado nos órgãos e partes do corpo humano pela ação de objetos externos. De uma maneira muito simples, eu diria para vocês o seguinte: a sensação para Hobbes é quando algum objeto externo estimula o nosso organismo, estimula as nossas sensações, estimula o nosso corpo, e isso gera uma espécie de movimento em nós, ok? Uma coisa que o Hobbes destaca bastante é que as sensações elas não fazem parte dos objetos, mas somos nós que temos as sensações. Então, aquilo que nós captamos pela visão, como a luz e as cores, aquilo que captamos pelo ouvido, como o som, o sabor pela boca, o cheiro pelo nariz, né? E o tato permitindo a gente perceber frio, calor, dureza e macieza, todos os exemplos citados pelo próprio Hobbes aqui no livro, são coisas que nós percebemos dos objetos. Então ele não entende que é uma coisa que esteja no objeto em si, mas é como o objeto estimula cada um de nós. E a partir do momento que a sensação nos estimula, ela formula uma ideia. Uma ideia é uma representação ou uma aparência do objeto que se forma na nossa mente, né? A aparência de uma qualidade de um objeto, ou do próprio objeto por si só. Então é interessante a gente pensar que, assim, se você pegar alguns autores da filosofia moderna, como por exemplo John Locke, ou você pegar o próprio David Hume, são filósofos que têm uma concepção bastante parecida, né? O Hobbes é importante lembrar que ele trabalhou com um cara chamado Francis Bacon, que também, né, principalmente a título de pré-vestibular, a gente costuma abordar como um cara que pertence ao empirismo britânico, beleza? E detalhe, né, como o próprio Hobbes vai citar nesse primeiro capítulo, e isso leva ainda mais as pessoas a classificarem esse autor como empirista, é a recusa dele sobre a existência de ideias inatas. Então o Hobbes ele deixa muito claro que ele não acredita que a nossa mente seja capaz de conceber alguma coisa que não venha primeiramente da sensação. Beleza? Na sequência, jovens, o que o Hobbes faz? Ele vai definir pra gente, então, o que é a imaginação e o que é a memória, certo? Opa, perdão. O que é a imaginação e o que é a memória? E aí ele vai entender assim, ó, a imaginação é uma espécie de projeção que a nossa mente cria com uma sensação diminuída, né? A definição que ele traz, inclusive, é essa. Ela é uma sensação diminuída que pode aparecer em nós, tanto nos homens quando estão despertos, quando estão dormindo. Olha que interessante, a imaginação para Hobbes, ela aparece em duas situações, ou quando a gente está acordado ou quando a gente está dormindo. Quanto mais distante a gente fica de uma sensação no tempo, mais essa sensação fica reduzida. Então, se você, por exemplo, observa um objeto agora, né? Se você pega e observa, então, aqui essa videoaula, amanhã é bem provável que a memória que você vai ter sobre essa aula que você está assistindo agora, ela vai ser razoável, né? Se você prestou atenção, se você estiver atento aí ao assistir essa videoaula que eu estou te passando, você vai ter uma boa memória sobre esse assunto. Porém, se daqui a 10 anos você nunca mais assistir esse vídeo, será muito pouco provável que você tenha alguma memória desse vídeo, a não ser que eu tenha conseguido ser muito marcante, né, ao explicar as sensações de Thomas Hobbes. Mas você entende? Então Hobbes ele entende que a distância no tempo, ela vai diminuindo cada vez mais as sensações da nossa mente. E aí ele divide as sensações em dois tipos, né? Ele fala que as sensações podem ser simples, que são quando a gente imagina um objeto por completo, certo? Então quando a gente pensa num homem, quando a gente pensa num cavalo, ele fala que isso é uma imaginação simples. E quando nós juntamos esses objetos simples na nossa mente, nós formamos uma imaginação composta, que é quando a gente, por exemplo, junta homem e cavalo para formar a imagem de um centauro. Então, o Hobbes ele vai dizer que a nossa imaginação se subdivide entre a simples e a composta, onde a simples é a imaginação de um objeto inteiro e a composta é quando a gente mistura elementos de várias imaginações distintas. A memória, por sua vez, é aquele tipo de imaginação que fica muito distante no passado, né? Então, quando você pega e pensa, por exemplo, nos primeiros, em algumas recordações que você tem da sua infância, algumas experiências que você viveu na tua infância. Isso, segundo Hobbes, ele indica a memória que você construiu, portanto. Então é uma imaginação, só que ela se localiza num passado distante, né? Evanescente, passado, antigo, como diz o Hobbes aí no capítulo. E aí ele vai descrever a noção de experiência, por isso que eu chamei a atenção no começo da videoaula, como o conjunto de memórias que nós formulamos.
Então, só toma cuidado com isso, né? Porque, eventualmente, quando a gente fala no termo experiência para os empiristas, a gente está se referindo ao contato que os sentidos têm com os objetos externos. E no caso do Hobbes, ele entende que a experiência é um conjunto de memórias que a gente tem ali, é, formando uma espécie de conhecimento, uma espécie de conjunto de memórias mesmo, né? Eu sempre tenho dado esse exemplo aí com os alunos. Você imagina que eu, por exemplo, estando há alguns anos em sala de aula, né? Há mais de uma década em sala de aula na gravação desse vídeo, eu acumulei tive muitas sensações, armazeno muitas memórias desse período em que eu já leciono, e evidentemente, então, isso molda em mim uma experiência, né? Isso formula uma experiência de lecionar na minha mente, ok? Então, eventualmente é isso. Só, galera, peço desculpas aí no vídeo em relação, né? Se você está sentindo que eu tô dando uma fungada, é que eu tô com uma crise de rinite, né? Mas como eu tô com, né, preciso lançar esses vídeos aí, então vai com rinite mesmo. Espero que não esteja incomodando muito no resultado final, tá bom? Mas é que eu tô um pouco incomodado. Mas enfim, fecha parênteses. O fato é o seguinte, a imaginação, então, ela é típica dos homens acordados, mas como eu falei anteriormente, ele menciona que a imaginação também pode acontecer em homens adormecidos. E isso é o que nós chamamos popularmente de sonhos. Então, o sonho, a única diferença que o Hobbes descreve aqui é que, eventualmente, esses sonhos, eles não vêm de uma perturbação, portanto, externa, como as sensações. Mas o sonho, ele vem de algumas perturbações que são internas no próprio organismo. Então é como se o Hobbes dissesse que os sonhos eles vêm de alguma forma de dentro, né? A partir dos estímulos internos que o nosso corpo sofre, ele gera, portanto, um sonho. E aí, ele fala que, assim, para a gente ter uma experiência semelhante ao sonho mais acordado, é possível, e aí ele compara, por exemplo, as pessoas que têm falta de sono, que ficam muito tempo sem dormir, e que começam a alucinar. Então ele fala que a experiência, digamos assim, mental que nós temos de começar a alucinar por falta de sono é mais ou menos a mesma experiência de sonhar quando estamos adormecidos, portanto. E aí, é um pouco bizarro, né? Porque nesse capítulo ele destila, como eu tenho dito também aos alunos, ele destila um razoável preconceito em relação às religiões antigas, né? Quando ele fala que a religião dos antigos gentios, né, ela era fundada nas alucinações dos homens que andavam despertos demais. Né? Então o Hobbes ele meio que entende assim que os caras que viam árvore que falava, né, que via vento que soprava mensagens e tal, ele fala, pô, isso aí, cara, isso aí são os caras antigamente que não dormia direito e aí estavam alucinando, né? Estavam sonhando acordado e chamaram isso de religião. Então, um pouco preconceituoso, né? O pensamento do Hobbes, entendo aqui a ironia, né? E o mais bizarro, ele ainda vai reforçar que no cristianismo, né, na verdade ele fala de Deus, e ele fala que Deus pode, claro, usar de muitos artifícios para trazer mensagens e muitas vezes caminhos até estranhos, mas que assim, isso talvez não aconteça com tanta frequência quanto a gente pode imaginar. Na verdade, o que ele quer dizer é que na religião dos gentios, dos antigos gentios, isso acontecia o tempo inteiro, era meio que bagunça na visão dele. E no cristianismo não, né? Deus raramente usa dessa linguagem, né? Quase, eu não sei se eu poderia dizer alucinógena, né? Mas é o que ele meio que dá a entender para se comunicar com os seus fiéis, certo? Então ele usa essa comparação aí no capítulo 2 chamado da imaginação, ok? Muito bem. Aí, partindo já para o terceiro capítulo dos 5 primeiros, então, do Leviatã, o 3, o 4 e o 5 talvez sejam os capítulos um pouco mais elaborados, né? Onde ele desenvolve ideias que são um pouco mais complexas. Perceba que nos 2 primeiros, ele foi meio que construindo alguns conceitos básicos. No terceiro capítulo, chamado da consequência ou da cadeia de imaginações, ele fala que uma cadeia de pensamentos ou imaginações nada mais é do que uma sucessão de um pensamento ao outro. Portanto, ele denomina como sinônimo de cadeia de pensamentos um discurso mental. O que faz bastante sentido, né? Quando a gente pensa que, eu não sei vocês, mas a sensação que a gente tem quando a gente está pensando é a impressão de que se passa um discurso, de que como você estivesse falando em silêncio na sua mente, né? Então o Hobbes ele denomina isso como um discurso mental. E ele diz que essa cadeia, ela eventualmente tem uma ordem lógica. E detalhe, ele vai reforçar que essa lógica, que essa conexão que a gente cria entre diferentes ideias, ela também é derivada das sensações, ou seja, de acordo com aquilo que a gente, vou usar o vocabulário dos empiristas, né, experimenta,
a gente consegue, então, criar essa cadeia de pensamentos, certo? Aí ele chega a explicar que, inclusive, a nossa mente ela tem duas formas de conectar ideias. A gente tem aquilo que ele chama de cadeia de pensamento livre, que é aquele que ele chama sem desígnio, que é quando a nossa mente simplesmente está vagueando por aí, né? Tá aí dando um rolê, e eu acho que todo mundo já passou e vive passando por isso diariamente, é quando a sua mente começa a passar de um pensamento ao outro sem a menor intenção de chegar em algum lugar. E por sua vez existem aqueles pensamentos regulados, né? A cadeia de pensamentos regulados, que é quando a gente tem um desígnio, a gente tem um objetivo. Em geral, diz o Thomas Hobbes, como você vê aqui embaixo, né? Ou nós estamos buscando as causas de algum evento ou os efeitos que dele se sucederão. Então, em geral, a gente cria um raciocínio com propósito, né, regulado, quando nós, de algum modo, estamos buscando as causas e os efeitos dos eventos que nós testemunhamos. Ok? Também nesse capítulo, é interessante uma discussão que o Thomas Hobbes faz, ao dizer que, assim, nós, quando tentamos compreender a noção de finitude e infinitude, nós só temos sucesso diante da primeira, né? Porque como a gente tenta buscar causas e efeitos, como eu disse anteriormente, a gente às vezes tenta compreender conceitos como finitude e infinitude. E sobre isso, no capítulo 3 ele fala que a finitude é perfeitamente compreensível à nossa mente, né? Nós podemos conceber as coisas finitas, mas jamais poderíamos conceber qualquer coisa infinita de fato. Por quê? Porque nada que nós sentimos é infinito. Então, o que ele quer demonstrar a partir daqui, e esse é um ponto interessante para a obra, é de que, assim, o nosso conhecimento, ele parte das sensações, geram as ideias, as imaginações e as cadeias de pensamentos, mas todo esse processo, ele tem um limite, ele alcança limites, né? E a gente vai lembrar que a epistemologia moderna, tanto o racionalismo quanto o empirismo moderno, eles tentam estabelecer essas coisas, né? Quais são as origens, fundamentos, limites, possibilidades do conhecimento. Né? E aqui o Hobbes ele fala, ó, alguns conceitos a gente fala, mas a gente claramente tem uma limitação para tentar compreender. Sobre a infinitude, por exemplo, ele diz que a gente consegue entender que Deus é infinito, mas isso não significa que a gente entenda a infinitude. Olha que loucura, né? Nós podemos entender que Deus é infinito, mas não podemos jamais entender a infinitude. Você fala, mas e daí que a gente sabe que Deus é infinito? Uma vez que Deus é dotado de uma coisa que a gente não compreende, o Hobbes ele fala que isso serve para a gente poder venerar a Deus, portanto, né? Já que só ele poderia ser tão vasto, tão infinito. Também nesse capítulo, jovens, o Thomas Hobbes ele menciona sobre a discussão do tempo. Ele faz uma discussão aqui, eu posso estar até enganado, mas eu até comentei com alguns. Eu falei, me lembra muito a discussão do Santo Agostinho, né, sobre o tempo, apesar de algumas diferenças. Mas ele fala assim, ó, quando a gente tenta compreender o passado, o presente e o futuro, o que ele vai dizer? Que o passado nada mais é do que as nossas memórias, como eu já disse agora há pouco lá no capítulo 2. O presente é a única coisa que existe de fato, certo? É a única coisa da qual a gente pode ter contato efetivo. E o futuro é pura ficção do nosso espírito, né? O futuro é puro anseio que a gente projeta, tentando encontrar os efeitos das coisas que nós vivenciamos agora. Que é aquela coisa da gente pensar, né, na cadeia de pensamentos regulados, que tem como propósito encontrar o efeito de alguma coisa. Então, nesse sentido, ele vai explicar que a noção de futuro é uma coisa que para nós tecnicamente é incompreensível, mas o futuro é uma ficção que tenta projetar aí algumas coisas a partir da nossa vivência atual. Ok? Outra coisa interessante, né? Aí já partindo para o capítulo 4. No capítulo 4, moçada, o Hobbes ele vai discutir a questão da linguagem. Inclusive o capítulo se chama Da Linguagem, né? E talvez dos 5 capítulos ali foi o que eu senti um pouco mais de trabalho para ler. Aliás, em relação à leitura desse texto, eu não comentei no começo do vídeo, mas comento agora. Ao meu ver, é um texto que, assim, ele não é difícil, né? Mas definitivamente ele é um texto trabalhoso, certo? Eu tive, inclusive, alguns alunos que vieram me procurar, falando, pô, professor, eu tentei ler o Hobbes lá, mas nossa, chatão, né? E assim, não sei, né? Chato ou legal pode ser uma experiência muito subjetiva, né? Aliás, como o Hobbes vai explicar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, né? A questão do afeto é uma experiência de cada um, mas de fato é um texto trabalhoso, né? Porque ele tem muitos pormenores, muitas nomenclaturas e tal. No quarto capítulo ele fala que a linguagem são nomes ou apelações e suas conexões, pelos quais os homens registram seus pensamentos, os recordam quando eles passam e usam para utilidades e conversas recíprocas. Então perceba que a linguagem ela é uma forma da gente pegar e dar nomes e estabelecer conexões. Na verdade, tratando de uma maneira mais simples, você vê que eu coloquei logo embaixo, a linguagem seria uma forma da gente transformar o discurso mental
em discurso verbal, ou a cadeia de pensamentos em uma cadeia de palavras ditas, certo? E qual que é a função da linguagem? Ele fala que é para registrar e recordar das coisas, dos nossos pensamentos, significar e comunicar ideias entre nós e ensinar e demonstrar conhecimento, como, por exemplo, talvez seja o caso do que eu esteja fazendo aqui agora com a linguagem, né? Se eu não dominasse qualquer tipo de linguagem, esse vídeo não seria possível, né? Porque eu não teria conseguido ler, eu não teria conseguido montar o meu PowerPoint, eu não teria conseguido sentar e gravar e me comunicar com você através de uma câmera. Então, a linguagem é o que possibilita tudo. E o Hobbes, gente, vou falar para vocês, nessa primeira parte do capítulo, ele descreve como a linguagem é uma coisa absolutamente fundamental, né? Tipo assim, não há como o ser humano fazer qualquer coisa que não tenha a linguagem, né? Ele chega até a mencionar que isso teria também uma origem divina, né? Deus teria criado a linguagem para nós, embora ele diga que ele não vê na Bíblia em nenhum momento a criação da linguagem. Aí ele cita o episódio da Torre de Babel, falando sobre como, na verdade, a linguagem, de maneira geral, ele não sabe como surgiu, mas as diferentes linguagens que nós falamos no mundo é narrada por essa história da Torre de Babel, certo? Então, o Hobbes, mais uma vez, né, mostrando aí um lado religioso, ele atribui a Deus a origem da linguagem, sem trazer nenhuma explicação mais filosófica ou científica para o assunto. E aí, sobre a questão da linguagem, ele também fala assim, sobre como ela é fundamental para tudo que a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado com os abusos da linguagem. Então, por exemplo, se a gente trabalha com significados inconstantes, se a gente usa metáforas, se a gente declara por palavras coisas que a gente não quer dizer de fato. Então, assim, é aquele típico você se expressar mal, né? Então, você fala uma coisa, mas não era exatamente o que você queria dizer, ou não é exatamente o que você quer, aquele seu discurso. Isso aí, para ele, é um abuso de linguagem. Quando a gente ofende ao outro, ele fala que é um abuso. Então, a linguagem ela é um instrumento muito poderoso e não deveria ser utilizada para a gente sair ofendendo os outros. Então, o Hobbes ele tem essa perspectiva curiosa aí de trabalhar com a linguagem e os seus abusos. E diz assim, né? Que caso a gente utilize a linguagem de maneira equivocada, abusiva, a gente cria também doutrinas falsas, equívocos doutrinais, teorias que, portanto, não se tornam confiáveis. Então, mais uma vez, ele demonstra uma preocupação que, por exemplo, me lembrou muito o Bacon, que é um cara com quem ele trabalhou. O Bacon, por exemplo, falava dos chamados ídolos do mercado, né? Os ídolos eram os vícios e preconceitos concebidos no espírito, e os ídolos do mercado representavam justamente os vícios de linguagem, né? Que impossibilitavam o transmimento, é ótimo, né? A transmissão de conhecimento, certo? Fiz um trocadilho aí com as palavras. Mas fundamentalmente é isso. Então ele tem uma preocupação muito parecida com a do Bacon nesse sentido, com a linguagem, tá? Também sobre linguagem, ele tem uma parte, nossa, é absurdamente detalhada no capítulo dele. É uma aula de gramática que o Hobbes dá. Ele explica que a existência dos nomes dentro da linguagem, dizendo que eles se dividem entre nomes próprios e os nomes comuns. Os nomes próprios, né? João, Pedro, Lucas e assim por diante. E os nomes comuns, na verdade, seriam os termos que nós usamos para nos referir aos objetos e aos seres. E isso aqui é interessante porque ele fala assim, ó, que esses termos, eles são os universais, né? Então, quando esses termos eles denominam um conjunto de coisas, no caso homem, cavalo, árvore, garrafa, né? Quando toda palavra que designa um conjunto ela é chamada de universal. E essa também é uma discussão muito antiga na filosofia, né? Para quem estuda filosofia medieval, por exemplo, um pouco mais a fundo, vai lembrar da chamada querela dos universais, ou a disputa dos universais, que foi protagonizada por muitos filósofos ali da escolástica, principalmente, que vão debater onde estaria o universal de um objeto, né? Tá na palavra, tá no ser, tá na conexão entre o ser e a essência, né? Então, é uma discussão que ela aparece aí em vários autores medievais. E o Hobbes diz que esses termos universais seriam os nomes comuns. E como que a gente cria esses nomes comuns? A partir do momento que a gente pega objetos diferentes, percebe uma qualidade comum entre eles e dá uma nomenclatura. Então, para a gente, por exemplo, falar em homem, a gente percebe que todo ser humano tem uma característica comum e aproxima eles pela nomenclatura homem. A árvore é a mesma coisa, né? Todas as árvores elas são diferentes, mas nós percebemos algumas qualidades comuns e chamamos todas de árvores. Então são os universais, beleza? Ele chega a explicar que alguns universais eles são mais extensos do que outros, né? Alguns abrangem um número maior de conceitos e seres, outros são mais restritivos, mas independentemente do caso, são sempre termos comuns. E aí, ele também faz uma comparação muito interessante e que ele vai voltar a fazer no capítulo 5, de mostrar como que a linguagem ela tem uma coisa muito parecida com a questão do cálculo,
né? E é uma influência muito grande, né? A gente sabe que o século XVII ele vai começando a fazer essas aproximações entre a matemática, as ciências da natureza, né? A filosofia, tudo vai começando a dialogar de maneira mais intensa. E aí vai entender, né? Que os nomes são fundamentais para os cálculos até matemáticos e físicos, né? E o detalhe interessante, veja que ele fala que os nomes ligados em consequência, eles podem ser verdadeiros ou falsos, ou seja, quando a gente cria um raciocínio a partir de nomes, eles podem enunciar uma verdade ou uma mentira, mas isso enuncia sobre como a linguagem funciona e não sobre como as coisas são. Né? Verdadeiro ou falso, portanto, não é uma coisa que faz parte dos objetos, mas como nós concebemos e entendemos os objetos. Isso é uma coisa interessante que o Hobbes enuncia aí no capítulo 4 da linguagem. Tá? Fiquem espertos com isso também. E por fim, né, já encaminhando para o fim do capítulo 4, a gente tem também aqui, isso aqui eu coloquei, mas eu honestamente não sei se, por exemplo, na prova de conhecimentos gerais, os caras na federal chegam a cobrar uma coisa dessa. Eu acho muito específico, né? Talvez ainda na prova de conhecimentos específicos, mas mesmo assim é muito detalhado, porque daí ele faz uma classificação sobre os tipos de nomes que existem na linguagem. Então ele fala que existem os nomes positivos, que se referem a um objeto. Então você tem os objetos de matéria, os nomes de matéria e corpo, de qualidade, propriedade de nossos corpos e nomes de nomes e nomes de discursos. Então assim, ó, vivo, sensível, racional, quente e frio, como você está vendo aqui, são nomes de matéria ou de corpo, certo? Então o corpo ele está vivo, uma matéria ela é quente ou fria, certo? Então você pode denominar esses termos em relação ao corpo ou à matéria. Você tem os nomes de qualidades, que é estar vivo, estar morto, estar em movimento ou estar parado, estar com calor, estar com frio, ter um comprimento extenso ou curto. Então isso aí são nomes de qualidades. Existem os nomes de propriedades dos corpos, então que seriam talvez os nomes das nossas sensações, visão, corpo, cor, ideia, som. E existem os nomes de nomes, que esse aqui é muito legal porque ele fala, né? São os nomes como geral, universal, especial, equívoco, que seria meio que os nomes que a gente usa para classificar as palavras. E os nomes de discursos, que é como a gente denomina as cadeias de pensamentos. Afirmação, interrogação, ordem, narração. Né? Então por isso que eu falo, é uma verdadeira aula de linguagem mesmo. Né? Considerando que o texto foi escrito também em inglês, né? Seria uma verdadeira aula de inglês o que o Hobbes está fazendo aqui, no nosso caso, uma aula de português. E ele chega a mencionar também a existência dos chamados nomes negativos, que é quando eles se referem a alguma coisa que não é algo em si. Né? Então a palavra ela remete a uma coisa, entre aspas, a um vazio. Então quando você fala em nada, ninguém, infinito, indizível, é interessante porque nada não remete a alguma coisa. É uma palavra, é um nome, mas não é de alguma coisa, porque o nada não é alguma coisa. Mesma coisa o ninguém. Quando você usa o termo ninguém, ele não se refere a algo ou alguém, porque o ninguém é a ausência de pessoas, certo? Então esses são os chamados nomes negativos. Mas como eu disse, eu acho muito específico para que seja cobrado num pré-vestibular, mas ele menciona isso lá no capítulo 4 da linguagem. Beleza? Tudo bem? Espero que esteja dando para acompanhar, né? Eu estou tentando compilar de maneira consistente, didática, porque tem bastante detalhezinho, né? E acreditem, eu ainda podei bastante coisa para montar esse vídeo para vocês, certo? Para terminar esse capítulo, tem uma discussão última que ele faz, no capítulo 4, que é quando ele fala que assim, ó, quando a gente fala da cadeia de pensamentos e enuncia isso através de um discurso, isso vai ser escutado por alguém. Quando uma pessoa consegue compreender esse encadeamento de palavras que foram enunciados, ocorre aquilo que é o entendimento. Ponto. Né? Então o Hobbes, de uma maneira muito simples, muito didática, diz, olha, entendimento é quando a gente consegue compreender o sentido de uma conexão de ideias, certo? Enunciada por alguém a partir de palavras. E diz que isso aí, inclusive, é uma coisa que ela é restrita aos seres humanos, né? Os animais, eles não têm capacidade de entendimento. Ele chega até a mencionar que os animais poderiam obedecer comandos, mas que, assim, isso não implica que eles entendem o que está acontecendo, diferente de nós, seres humanos, tá? E o detalhe interessante é que no finalzinho desse capítulo ele fala que alguns termos, eles são perigosos na linguagem, por exemplo, a questão dos afetos, né, os nossos sentimentos. Por quê? Porque o sentimento ou o afeto, ele tenta denominar alguma coisa que nos agrada ou desagrada, né? Isso, mais uma vez, me lembra, por exemplo, a reflexão de Spinoza, nessa época, sobre os afetos. Mas, enfim, não vou entrar em comparativos muito maiores aqui, porque eu não quero nem me arriscar demais. Mas eu quero dizer assim, ele fala que no caso dos afetos, quando a gente tenta denominar os afetos, isso é muito subjetivo.
E por ser subjetivo demais, eles se tornam termos absolutamente relativos. Então ele entende o quê? Que quando a gente tenta denominar afetos, alegria, tristeza, raiva, rancor, inveja, isso acaba tendo um significado muito inconstante. Por quê? Porque cada um tem uma experiência diferente dos afetos, né? É meio que assim, você não consegue estar 100% no lugar do outro, e dentre os livros da Federal, dos textos da Federal, aquele texto do Wallace sobre a lagosta, ele tem uma reflexão sobre isso, né? Sobre como a gente não consegue estar no lugar do outro para poder perceber algo de fato, né? Tanto de um animal quanto de um outro ser humano. Então, o que o Hobbes fala, sendo muito preocupado com a questão da linguagem, é que a gente não pode usar isso como base de um raciocínio jamais. Beleza? Para terminarmos e não deixar esse vídeo mais longo, né? Ele já tá com meia hora aqui nessa altura do campeonato. Ele vai mencionar o seguinte: no capítulo 5, chamado Da Razão e da Ciência, ele explica primeiro que a razão ela é a capacidade de nós fazermos cálculos e raciocínios, e que o cálculo mais básico, o raciocínio mais básico que existe são as somas e subtrações. Detalhe, ele passa a comparar todos os outros procedimentos mentais dos que a gente faz como, na verdade, derivados da soma e da subtração, inclusive no campo da linguagem, né? Ele até dá um exemplo da matemática de que, tipo assim, a multiplicação e a divisão seriam, na verdade, procedimentos de soma e subtração em outro patamar, certo? Muito bem. Aí, o detalhe é o seguinte. Segundo Hobbes, para que serve a razão? Ela serve para a gente poder tentar buscar a verdade, ela serve para a gente evitar os erros, e seria a base da ciência e do conhecimento. Tanto é que eu já vi alguns autores que, quando a gente chama ele de empirista, como eu falei o tempo todo, tem alguns autores que eles não gostam muito dessa nomenclatura. Falam que o Hobbes ele estaria meio que correndo por fora dessa discussão e tal. Mas é aquela história, né? A gente sabe que os empiristas, em geral, eles também atribuíam um papel à razão, mas era um papel secundário, ele vinha depois da sensação. Então, talvez seja o caso do Hobbes também, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui também. Para nós, basta entender o que ele está falando nos capítulos aqui. O fato é, o Hobbes ele vai dizer que quando a gente tenta buscar a verdade, a gente tem que evitar os erros. E ele faz uma distinção engraçada. Ele fala que existe a diferença entre o erro e o absurdo. O erro é um raciocínio que acaba se tornando incorreto. E, segundo Hobbes, tudo bem, tá tudo certo, absolutamente comum que uma pessoa, né, mesmo as mentes mais brilhantes são capazes de cometer, né, erros, né, ou como ele fala, mesmo os homens mais prudentes, eles cometem erros, né? Errar é humano, como já diz o ditado popular. Agora, o absurdo, ele parece dizer talvez até um pouco revoltado, não sei se é o caso, mas o absurdo ele já implica no uso completamente equivocado das palavras, né? E quando você entra em umas contradições que não fazem o menor sentido. Então ele dá alguns exemplos que eu coloquei aqui, né? Então ele fala em quadrado redondo, em substância e material. E ele fala, mas não tem como você conceber nada do tipo, né? Como você vai falar em quadrado redondo? Não faz o menor sentido. Então, né, isso aí nada mais é do que um absurdo. E ele dá a entender que absurdo já é característica de alguém mais imprudente, de alguém que não tem tanto cuidado com a linguagem, né? De alguém que simplesmente começa a enunciar palavras aleatoriamente por quaisquer motivos que sejam. Certo? E aí, ele vai nos trazer a ideia de que a ciência, que é baseada na razão como nós vimos, ela consiste em buscar as consequências e as dependências entre os fatos, o que é uma compreensão bastante comum no século XVII, né, entre os autores que você costuma estudar, como Locke, como Bacon, como os racionalistas também. E ele menciona, um detalhe interessante que vai meio que finalizando a nossa discussão, a distinção entre a prudência e a sapiência, onde ele fala que a prudência ela é baseada na nossa experiência de vida, ela não precisa de método de cultura ou de instrução, então a prudência é uma coisa que você pode, qualquer tipo de pessoa poderia desenvolver, e ela envolve as suposições que nós somos capazes de fazer sobre aquilo que vai nos ocorrer. E mesmo quando elas são bem-sucedidas, né, e isso faz com que as pessoas sejam reconhecidas enquanto homens prudentes, ele fala, olha, ainda assim, mesmo quando ela é bem-sucedida, ela é só uma suposição. Né? Então, um homem prudente, ele não se baseia em método, ele não se baseia em nada, mas a experiência de vida dele permite a ele fazer algumas previsões, ou tentar algumas previsões. E às vezes ele acerta, beleza? Só que isso é diferente da ciência e da sapiência. Por quê? A ciência, ela sempre é considerada no caminho certo quando ela procura ensinar ou demonstrar verdades, né? E a ciência, ela é incerta quando ela começa a observar, né? Como ele fala assim, ó, quando você começa a ter correspondência parcial com eventos observados. Então, assim,
a ciência, para ela ser efetivamente algo correto, ela precisa enunciar algo verdadeiro, demonstrar algo verdadeiro. Se ela começar a apresentar alguma imprecisão, a gente já pode começar a colocar ela em xeque. Agora, qual que é o detalhe interessante? Se você, a partir da ciência, enuncia verdades, ele vai entender que a ciência e o uso correto da linguagem nos levam a uma sapiência. E a sapiência, ela é uma coisa que ela vai, portanto, além da prudência. Por quê? É como se eu fosse capaz de pensar em previsões, mas dessa vez baseado em estudo e instrução, né? Então não é uma mera adivinhação, ela é baseada em estudo. Então ele vai dizer assim, ó, a prudência, ela é falível, né? A prudência, ela pode tentar projetar, mas ela corre uma grande chance de erro. Agora, a ciência não, bicho. A ciência, como ela é baseada, né? A sapiência não. A sapiência, como ela se baseia em ciência e na linguagem correta, então ela é infalível. E aí, mais uma vez, eu quero reforçar um ponto importante, que é o contexto do século XVII, o nascimento da ciência nesse período histórico, né? A gente está aqui falando do período da Revolução Científica, a gente está falando de uma época que teve figuras como Galileu Galilei, que teve o Francis Bacon, que teve René Descartes, e o Thomas Hobbes está nesse exato contexto, moçada. Entendendo, portanto, que a ciência ela é absolutamente infalível. Veja, ele exaltando o poder do conhecimento científico, certo? É interessante porque, de certo modo, isso acaba se projetando para depois na teoria política dele, né? Quando ele vai fazer a defesa, por exemplo, ao regime absolutista, é como se ele tentasse demonstrar assim no começo do livro, né? Olha, não estou aqui só trabalhando com como um homem prudente, certo? Não, ele não menciona isso nesses 5 capítulos de maneira alguma, mas se ele começa um livro que vai falar sobre o estado eclesiástico civil, é interessante você perceber que pode haver essa intenção aí de tentar mostrar que ele não está escrevendo um livro à toa, né? Até porque o Leviatã é um livro bastante extenso, certo? Então, fundamentalmente, meus caros, eu diria que é isso, ok? Jovens, então é isso. Eu acho que de maneira geral o que você precisa entender é que esses 5 primeiros capítulos são um panorama sobre como Hobbes concebe a sensação, a imaginação, a razão, a ciência e como que elas se articulam na nossa mente e no nosso contato com o mundo exterior. Ok? Espero mais uma vez ter ajudado vocês com as minhas reflexões. Peço desculpas eventualmente aí pelas fungadas de nariz aí, mas realmente a rinite aqui tá braba, né? Vou ver se eu tomo um remedinho para dar uma sossegada. Beleza? Quem sabe no próximo vídeo já esteja melhor. Então, por hora, muito obrigado. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, por favor, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Pô, é muito importante, né? Se você puder, se você quiser, pô, ajuda demais, né? Dá muito trabalho a gente montar esse vídeo aqui. É a leitura, é a transcrição, é todo um trabalho aqui que a gente faz com muito carinho e que eu sei que tem ajudado muita gente, certo? Então, compartilha com mais pessoas aí para o pessoal ficar sabendo do vídeo. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Está bem, meus jovens? Por hora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau.